Pronto. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa que eu entrei aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Secretária, eu queria dizer que tu tá muito bonita. Bom, começando então a nossa reunião do Conselho, hoje é 31 de outubro de 2025. Estão presentes a companheira Paula, a Cíntia, a Bita, o Rafa, representando a DAC, a Shellen, a Rita, o Léo e eu, Rodrigo. A ata do dia 15 foi colocada lá. Nós aprovamos a ata da última reunião. Quem não Sim. aprova se manifeste. Não se manifesta, então está aprovada a ata da última reunião. Nós temos uma pauta que foi solicitada especificamente pela secretaria. E aí eu, então, quero passar a fala para a Cíntia, mas antes disso, perguntar se alguém tem algum informe para fazer. O Victor... Ah, não, o Victor aqui... o Victor acabou de entrar também, quero registrar isto. E... não, ele está lá, né? Lá na secretaria. Tá. Vai estar junto. Tem algum outro informe para além da pauta? Não? Então, Cíntia, por favor. Eu? Então, a gente solicitou essa reunião, na verdade, para tratar que tem vários eventos acontecendo, né? Várias coisas acontecendo, né? Nesse final de ano, que começaram, na verdade, a gente começou o mês de novembro no final de outubro, na verdade, com a semana de combate à intolerância religiosa, então já era um evento que estava acontecendo, né? Nós temos aí pela frente ainda novembro, dentro do novembro nós temos o Novembro Negro, temos outras atividades da secretaria que vão estar acontecendo, e nós temos os eventos de final de ano, né? Que eles compreendem o Natal, o Réveillon, o Verão Cultural. Então, na verdade, eu vou passar, a Rita solicitou essa reunião, eu vou passar, porque a gente tem algumas coisas acontecendo na semana que vem já, e aí depois tem essa questão de como vão ser conduzidos, né, esses eventos do final do ano e em que pé estão. Aí acho que a Rita pode falar, né, secretária? Obrigada, Cíntia, mas vamos falando juntas, pode ser? Acho que eu vou falando, a gente vai se complementando. Tá bem. Acho que o Vitor também está aqui. Enfim, a gente acabou ficando, que hoje foi um dia comprido, não deu tempo de voltar para fazer a reunião de casa, tá? Então, a gente ainda está aqui na secretaria. O Cássio acabou de sair daqui, tá? E, buenas. Então, boa noite, gente, tá? Faz horas, né? Acho que na última reunião do conselho eu não consegui participar. E a gente sabe que tem uma pauta aí, né, acumulada de algum tempo, mas também acho que foi todo muito corrido, né, nesse ano para muitas pessoas, e a gente pediu essa extraordinária, mas a gente sabe da importância de fazer uma reunião, né, uma próxima reunião, assim que se achar uma data que o conselho sugerir também, para tratar daquelas outras temáticas que estão em andamento, né. E a gente pediu com essa pauta dos eventos, porque tem algumas coisas acontecendo e por acontecer, e a gente gostaria de compartilhar com o conselho, ouvir também o conselho, né, que é sempre um grande parceiro, assim, né, nas coisas que a secretaria tem encaminhado, para a gente absorver também, né, incorporar sugestões de vocês nos processos que estão em andamento, e mobilizar também, contar com a presença de vocês em muitas das coisas que estão previstas, tá? Acho que tem esses eventos que a Cíntia comentou, mas tem uma atividade que era um compromisso que a gente tinha assumido com o Conselho, já logo lá no início aí das nossas interlocuções, né, que era a questão de uma busca ativa relacionada à captação de recursos, tá, e uma organização, que a gente pudesse ter uma organicidade dentro da Secretaria para isso.
Isso está em andamento, tá? Eu não vou agora fazer tipo uma prestação de contas, porque eu já havia comentado que acho que antes do final do ano, né, a gente pode combinar uma reunião de prestação de contas da secretaria para o conselho, tá? Assim, né, geral, assim, tudo que se fez, né, o que se tem de perspectivas para o ano que vem, para ouvir o conselho também, para a gente avaliar como é que foi esse ano, jogar para o próximo, tá? E isso passa por várias das pautas que foram apresentadas pelo Conselho e pelo Fórum também, tá? Que a gente tem usado como referência, né, para as ações que a gente vem realizando, tá? Ainda que a gente atenda muita demanda e muitas coisas, né, que não estão contempladas naquelas pautas que foram apresentadas especialmente pelo Fórum, tá? Mas, sim, aquilo tá na nossa... É diretriz para o trabalho que a gente vem fazendo, tá? Só para... E no final do ano, depois, a gente pode, mais adiante, conversar mais especificamente sobre isso. Então, uma dessas questões era essa ideia de a gente constituiu na secretaria, então, um escritório de captação e fomento, tá? Esse escritório, ele está no organograma da secretaria, ele é vinculado à superintendência, que está sob responsabilidade da Cíntia hoje, que é a Superintendência de Gestão de Políticas Culturais e Economia Criativa, e aí tem um setor que é o escritório, que a gente está chamando de escritório de projetos. Ele ainda não tem uma equipe robusta de pessoas, a gente fala em escritório de projetos, eu imagino uma sala cheia de gente, produzindo e tal, né, a gente ainda tem essa demanda, né, por pessoal, mas já adianto a vocês que a gente fez um levantamento de todas as pessoas que se afastaram da secretaria desde a criação da secretaria, ou porque se aposentaram, ou porque faleceram, ou porque saíram e foram para outro setor, e estamos em diálogo com a administração para pedir reposição desses cargos e contratação de novas pessoas, tá? E aí a gente pretende, com isso, potencializar o trabalho que é feito nesse escritório, por exemplo, em outras várias áreas, mas nesse escritório. Hoje, nesse escritório, a Cíntia coordena, né, os trabalhos, eu estou junto, porque é uma pauta também, que é uma política da secretaria, que é uma das estruturantes da secretaria, né, e também é uma pauta que eu transito, né, tenho, assim, um acúmulo já, né, de experiência. O Vitor, né, que é o conselheiro, né, do setorial do audiovisual, né, trabalha conosco nisso, e ainda temos o Rafa, que é um estagiário, né, um bolsista, e a gente conta com o apoio de outras pessoas, nas outras superintendências, que contribuem, assim como da Janice, que é a secretária adjunta, tá? Mas puxando, assim, isso somos nós. E aí, nesse período, então, a gente produziu uma série de projetos, individualmente, né, nós, secretaria, e também alguns que são os mais ligados a esses eventos de final de ano, que são com uma produtora cultural, tá? Uma das coisas que a gente sentiu necessidade um projeto que seria um projeto estruturante era o do Territórios Criativos, né? E aí, em agosto, convidamos veio a secretária Cláudia Leitão, que nos deu, assim, várias diretrizes, né? E ali foi um embrionário de um início de diálogo com o setor, com os vários segmentos da sociedade que podem contribuir para esse fomento cultural e para a produção de projetos. Vocês estavam presentes, né? Lembro, tivemos uma representatividade do setor produtivo, do terceiro setor, conselheiros, né? Enfim, né? Outros órgãos e instituições que, enfim, são parceiros, né? Na produção cultural, na questão aí de fomento à cultura. E na sequência agora, e aí, então, no dia 7, a gente vai receber em Rio Grande o secretário de fomento do NINC, secretário Elito Menezes, tá? Ele vem a Rio Grande. Nós organizamos junto, a gente organizou junto à Câmara do Comércio de Rio Grande um café da manhã com empresários locais, tá? A Câmara que está puxando, né? A Câmara do Comércio, conversamos com a CDL também,
E a ideia é que essa é uma conversa direcionada a empresárias e empresários, porque ele vai abordar a questão da Lei Rouanet, das leis de incentivo, trazer alguns dados e tentar sensibilizar e capturar, né, mentes e corações para o fomento cultural a partir da renúncia fiscal, especialmente pela Lei Rouanet. Tá? E para não ficar uma conversa restrita só com o setor produtivo, nós convidamos ele para fazer uma fala para o setor cultural e setores afins no período da tarde. Então, na sexta-feira, às 16 horas, ele tem a disponibilidade de fazer uma roda de conversa ali no Salão Nobre da Prefeitura, com o Conselho, Fórum, ONGs, setor cultural todo, artistas, produtores, produtoras, quem quiser. Justamente depois, acho que a Cíntia pode falar um pouquinho, né, sobre a abordagem que o Enilton vai dar nessa reunião de detalhes. Então, a gente não divulgou isso ainda, tá? Porque a gente queria apresentar primeiro para o Conselho, para depois botar na rua essa divulgação. 7 de novembro, na próxima sexta-feira, daqui a uma semana, às 16 horas, no Salão Nobre, tá? Essa seria a conversa aberta, uma roda de conversa aberta para quem chegar. E de manhã, a gente vai fazer com a Câmara do Comércio o café da manhã, que é uma coisa que tem que ser meio rápida, é um café da manhã, assim, de 1 hora, e tem que ser muito direcionada, muito diretiva para essa sensibilização aí e o engajamento do setor produtivo, tá? Nessa reunião de manhã, nós aproveitamos para convidar municípios próximos nossos aqui, secretários e secretários de educação, de cultura, eu já estou... Tá? A gente vem aí no último mês tentando uma aproximação, buscando uma aproximação, fazendo reuniões online, presencial, com as secretarias de cultura dos municípios São José do Norte, Santa Vitória, Chuí, Jaguarão, Arroio Grande, Pelotas, Capão do Leão, Turuçu e São Lourenço. Todo o anel do entorno aqui da Lagoa dos Patos e Cordão Litorâneo, tá? Para discutir a questão, então, da cultura, né, nessa região, nesse território, tá? Que é potencialmente, né, um território que poderia constituir o território criativo do Pampa Litoral na articulação com esses municípios, tá? Então, a ideia é essa. Então, a coisa mais imediata que a gente tem é esse evento aí, tá? No dia 7, que a gente já tem... desculpa, tá, a gente já tem fico olhando o chat, né? A gente já tem para ver se eu respondo na hora, Ju. Eu também estou vendo o chat ali, respondendo o chat falando. Tá, mas eu vi a pergunta da Paula, eu ia voltar nela. Eu não tinha entendido muito bem assim. Tá, eu entendi a pergunta. Agora a gente já fala sobre isso, Paula, tá? Sobre o escritório de projetos. Mas esse é o evento assim, mais próximo, e a gente gostaria também de ouvir vocês com relação a isso, como é que a gente pode se organizar, se acham que tudo certo a gente fazer nessa sexta-feira aí de tarde. Da outra vez a gente fez na tardinha para tentar pegar as pessoas que são trabalhadoras e trabalhadores, mas a nossa experiência foi um pouco frustrada, porque tinha mais gente às 2 da tarde na conversa com a Cláudia do que às 18h30, ali 19, né? Deu uma esvaziada, então a gente acha que talvez fazendo no meio da tarde, não fica tão tarde, porque sexta-feira também já é um dia que as pessoas já estão girando no outro fluxo, assim, tá? Então, pensamos isso, e até porque o secretário Enilton, ele vem na quinta noite, para poder estar aqui na sexta de manhã, para o café da manhã, né, já de uma jornada, porque ele vai, na quinta-feira, ele vai fazer uma fala, a mesma fala que ele vai fazer na Câmara do Comércio, que ele vai fazer no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, na quinta-feira. Então, ele sai de lá, vem, então também não dá para fazer muito tarde na sexta-feira, porque ele deve retornar já para Porto Alegre no mesmo dia, tá? E já vai estar, enfim, tá? Já é fim de semana e tal, a gente também não quis avançar muito no horário da sexta, tá? Então, esse é o primeiro evento. Depois a gente tem algumas novidades que a gente quer
apresentar para vocês, e só para retomar a questão do escritório de projetos que a Paula perguntou, eu acho que eu entendi tua pergunta, Paula. A nossa ideia é que sim, que esse escritório, conforme a gente dê mais robustez para ele atenda o setor cultural. Nessa busca ativa que a gente já vem fazendo, tá? Por exemplo, para a PNAB, né? Mas que a gente atenda com a possibilidade, inclusive a gente está agora se organizando aqui, como a gente tem uma estagiária de comunicação. Ups, acho que caiu a internet. Cortou, Rita, cortou a... Tá, voltei? Agora voltou. Tá. Então, a ideia, por exemplo, a gente tem uma estagiária de comunicação visual e a gente quer abrir um birô, assim, de atendimento por agenda para Clara apoiar a elaboração de portfólios, por exemplo, tá? Então, as pessoas podem, a gente vai fazer essa agenda, agendam com ela, né? E aí ela recebe aqui, ajuda a organizar o material, começa a produzir junto com, né, quem demandou um portfólio para entrar nos editais, assim, para qualificar essa produção, esses currículos e portfólios também do setor. E aí isso é um trabalho do escritório de projetos. Assim que a gente tiver mais pessoas, ter atendimento para a gente tirar dúvida. Isso, da PNAB, dos nossos editais sempre tem, né? A Cíntia recebe todo mundo, o Rafa também faz um atendimento online, mas a gente ter atendimento por hora marcada para outros editais que as pessoas queiram, né, se inscrever. Então, eu acho que essa é uma tarefa para o próximo ano. Esse ano ainda está sendo um ano, a gente está organizando a casa, né, para poder depois abrir mais esse serviço para o setor, tá? Aí depois eu quero falar sobre os próximos eventos, porque tem edital aí que a gente vai largar, tá? E a gente quer também compartilhar isso com vocês, mas acho que Cíntia e Paulo estão de mão levantada, né? A gente, enfim, tá? Cíntia e a Paula, não sei quem, a Cíntia primeiro, né? Tá. Não, eu ia só, na verdade, eu ia falar exatamente sobre isso, porque eu tenho falado para o pessoal que está com dificuldade, sempre, a gente está com qualquer curso de formação, né, o pessoal sempre tem falado da dificuldade de escrever os projetos e tal, falei dessa nossa intenção de abrir esse atendimento, né, que a gente vai fazer por agenda, né, que vai conseguir atender as pessoas provavelmente com um certo espaçamento, assim, tipo, uma vez por semana e tal, mas vai conseguir fazer um atendimento, né, que a gente está planejando isso ainda. Eu ia falar isso, mas aí tu já mencionasse na questão dos projetos, não só o portfólio. A ideia é ajudar também na questão de elaboração de projetos. A gente está pensando num formato. Eu queria só falar da vinda do Enilton, né, que ele não vai tratar especificamente só da Rouanet, ele vai tirar dúvidas, obviamente, né, que é o carro-chefe, assim, né, ali da parte do fomento é a Rouanet, mas ele vai tratar, na verdade, dessa democratização, sabe, eu vou ler o título da fala dele, que é mais legal, tá, que seria a cultura como direito, que a gente tem trabalhado sempre nessa linha, né, da cultura como um direito essencial, né, e aí o título é a nacionalização do fomento e a democratização das políticas de apoio ao setor. Então, bem legal, porque ele vai tocar também nessa parte de como se distribui esse recurso, que eu acho que é uma das coisas que para nós é um dos pontos, né, que são chave na Rouanet, é essa questão de como se dá a distribuição dos recursos, né. A gente teve o advento aí da Rouanet emergencial, que não teve o retorno para o setor cultural que se esperava que tivesse, né, no final das contas ela acabou perdendo, eu acho, um propósito, assim, em parte, e eu acho que essa questão da democratização do apoio é um ponto que ele vai tocar, ele vai falar a respeito disso, então vai ser bem legal, então vai ser uma fala mais ampla do que só aquelas coisas básicas de Rouanet, de como funciona e tudo mais, tá? Era isso sobre a questão da vinda do Enilton. É isso. Paula. Boa noite, gente. É exato, Rita, essa questão, né, de envolver o setor cultural também para conseguir recursos, né,
por parte da sociedade civil, não só por parte da gestão, e também falar no sentido de promover a divulgação, né, de editais que estejam acontecendo, um canal para divulgar, para as pessoas ficarem a par e procurarem se inscrever também, né? Eu acho que é bacana o pessoal ter acesso à informação e poder também tentar trazer recursos para Rio Grande, né? Era isso. Acho isso mesmo, Paulo. Até agora a PNAB estadual está aberta, por exemplo, né? Verdade. O pessoal... Então, é bastante dinheiro e a gente sabe que Rio Grande capta pouco da PNAB estadual, né? Sim. E alguns municípios, a gente teve em reunião em Porto Alegre, né, Cíntia, faz uns meses já, a gente já compartilhou aqui nessa reunião que a gente foi lá na SEDAC, né, que era para tratar da PNAB. E uma das preocupações da SEDAC era a concentração da distribuição do recurso da PNAB estadual em alguns municípios, tipo Caxias, Porto Alegre, região metropolitana, que já se profissionalizaram muito, né, com relação a produtores culturais e tal, e acabam abocanhando o recurso, então ele não se distribui de um modo mais equânime no Estado, ele acaba ficando concentrado em lugares que, inclusive, são lugares, vamos chamar assim, de mais ricos, né, que tem mais condições, né, então, essa é uma questão que nos preocupa mesmo, Paulo. E aí, o curso, que foi uma demanda, né, do Conselho, né, do Fórum, e a PNAB, acho que o dinheiro que está sendo investido nisso, que é um dinheiro da PNAB, né, do primeiro ciclo, ele é resultado dessa demanda que veio lá da indicação, né, no PAR, dessa necessidade. Tem uma ideia de dar uma fortalecida nisso, mas a gente sabe que isso é uma base, que a gente precisaria de uma forma mais incisiva, assim, com talvez umas mentorias, uma incubação, alguma coisa mais continuada, né, para a gente conseguir fortalecer mais o setor. Até o projeto, né, depois eu vou falar sobre territórios criativos um pouquinho, que é uma outra coisa que está nessa lista dos projetos que a gente está produzindo, né, mas, então, aí eu acho que a gente está desenhando um projeto que prevê algumas metas relacionadas a isso, tá? De uma carteira de projetos e uma incubação, mas eu compartilho, depois vão ouvir o Léo, né, e a Cíntia estão de mão levantadas também para não monopolizar aqui a fala. Então, eu queria só complementar o que a Cíntia falou e tal, e lembrar que teve o seminário Conselhos Municipais de Democracia e Cidadania da UCPEL, está disponível no YouTube, foi muito legal, foi um seminário muito, muito interessante para conversar sobre cidadania, além de cultura e ações. Então, só para fazer essa propaganda de graça mesmo. Eu vou falar, então. A Rita tocou num ponto que eu acho bem importante, assim, e quero dizer que eu estava assistindo, né, o lançamento dos editais da PNAB do Estado, e foi uma fala que eles fizeram que é bem importante, gente, a gente tem que ficar bem ligado nisso, porque eles, quando a gente lê os editais da SEDAC, eles não ofereceram muitas vagas, mas eles disseram que vão abrir vagas tanto com o rendimento, vão abrir mais vagas, né, eles vão ter a segunda chamada e provavelmente terceira chamada. E vocês lembram que eles usaram um critério de regionalização que era por região, lembra, funcional? E depois, agora eles tiveram uma modificação nesse edital. Então, eles estão com outro planejamento, eles vão fazer por Cored, se não me engano, e a segunda e terceira chamada só vai incluir municípios com menos de 200 mil habitantes. Bem legal, e então a gente está incluído nessa regionalização, entendeu? Então isso vai fortalecer também. Então é bem importante, a gente pode depois também fazer uma força-tarefa, né, de ajudar nos projetos de Rio Grande para a PNAB do Estado. É isso. Cíntia, mas com menos ou com mais? Não, com menos. A ideia deles é pegar os menores municípios e não concentrar mais nos grandes, entendeu? Então, eles vão fazer a segunda e terceira chamada, a regionalização vai ser por Cored e vai ser
com municípios, só incluindo municípios com menos de 200 mil habitantes. Tá. Uma coisa que a gente poderia, talvez, pensar é fazer um dia uma conversa sobre os editais da FUNAB estadual, né? Online, assim, uma live, dar uma discutida, enfim, tá? Fica aí como sugestão de encaminhamento. Eu sei que a gente está cheia de coisas, mas é uma oportunidade mesmo, né, do setor também trazer dinheiro para o próprio setor, né, para circular na cidade, tá? Bom, aí então, dando sequência, assim, né, a gente tem, fruto desse escritório, a gente já tem alguns resultados, tá? E bem legais, assim, né? A gente aprovou, não, já está divulgado, eu sei, mas é bom deixar registrado. Nós, no escritório, nós escrevemos um projeto para o Céu das Artes, então, né, temos 500 mil reais, que deve vir no ano que vem, para financiamento de um projeto lá no Céu das Artes, que é o Estação Juventude, e ele prevê a criação de um laboratório de economia criativa da juventude. A juventude aí, a gente está falando de jovens de 15 a 29 anos, tá? Mas ele não vai só se deter a isso, né? Esse laboratório, ele tem a ideia um pouco de fazer essa incubação aí, esse assessoramento também para o setor cultural, né? Em projetos culturais, tá? A gente também aprovou, né? Vai receber um novo CEL, né, lá para a quinta, mas isso aí é só lá para 2000, os trâmites estão correndo, a obra mesmo, 2026, 27, então é mais adiante, mas é um equipamento cultural novo descentralizado. Temos também, vamos receber, né, um Movicel, que é um furgão, é um CEL móvel, que é um furgão do Ministério da Cultura, super legal, né, com biblioteca, equipamento, ilha de edição de vídeo, de som, tela de projeção, projetor, e ele é para atender comunidades periféricas, tá? Então, a gente vai poder com ele ir para as ilhas, para as aldeias, Quilombo, Taim, né, enfim, Atlântico Sul, Estela Maris, ele é para atendimento descentralizado, é um equipamento cultural descentralizado, tá? Então, vamos receber esse CEL, acho que já no início do ano que vem ele já está aí, a gente já está, né, nas burocracias lá com o Ministério da Cultura, né, para isso, né? Eu acho que, aí estamos escrevendo o projeto do Territórios Criativos do Pampa Litoral, tá? E com a ideia de envolver esses municípios que citamos para vocês, a gente já está articulados com esses municípios. Esse projeto, ele prevê, né, a criação de um observatório da economia criativa nessa região, e o objetivo desse observatório, acho que na continuidade vai ser um pouco acompanhar, né, mas ele tem inicialmente a ideia de fazer um diagnóstico cultural, né, do nosso potencial de serviços criativos, produção, né, artística, cultural nessa região, nesse território, e a partir desse diagnóstico pensar o que é potencial, fragilidade, e o que vai se incrementar, e aí na própria incrementação do território, a gente tem uma carteira de projetos, né, então tem a ver também com isso, tá, Paulo, de apoio para escrever projetos, para captar recursos, seja na iniciativa privada, em editais públicos, com as leis de fomento, e uma incubadora, né, que possa, pelo menos, acompanhar alguns desses projetos em cada município, né, que vão ser, a gente quer criar também um fórum de discussão, né, da economia criativa. Essas decisões vão ser sempre construídas, né, com as comunidades, tá, com os setores nos municípios, tá. Então, é mais ou menos esse o desenho, e esse projeto a gente tem até o fim desse mês aí para finalizar ele, e a gente ainda está nessa articulação com os municípios. A vinda do secretário Enilton também acho que vai nos dar um gazinho, assim, para isso, tá? E, bem, aí a gente tem os projetos de fim de ano, que eu acho que geram sempre essa época muita expectativa. Tem o Natal, né? Tem o Réveillon, o Novo, e tem o Verão Cultural, como citou a Cíntia. A gente escreveu
e tem o carnaval, tá? Então, a gente escreveu 2 projetos com um produtor cultural, que é o André, que é de uma tem uma... Ele não é de Rio Grande, ele é de Porto Alegre. Daniel, desculpa. Tá? Desculpa, eu estou dizendo, eu já estou trocando tudo hoje. E é uma produtora que veio, né, na esteira aí dessa relação que a gente está tendo com o Pedro Vasconcelos por conta aí do curso, né, que a gente está nessa proximidade, né, dialogando, construindo esse programa aí do curso, tal, executando o curso. E eles escreveram, então, um projeto para o Réveillon e um projeto para o Verão Cultural, para a Lei Rouanet, estão aprovados, e a gente está no período de captação e já captamos, tá? Agora eu já explico para vocês isso. Escrevemos um projeto também, que aí foi nosso próprio aqui, que chama Natal nas Praças, tá? E no Cassino tem o Ondas de Natal, tá? O Ondas de Natal recebeu uma emenda de 150 mil do deputado Alexandre, e a gente está agora fazendo o plano de trabalho para fazer um Natal no Cassino, que vai ser curto, assim, no sentido de que a temporada vai abrir dia 13 de dezembro, e o Natal ali no Cassino, esse Ondas de Natal, esse evento vai ser de 18 a 22, tá? Que pega um fim de semana, assim, de quinta a domingo, a gente está pensando, assim, a Casa Bianchini, a Casa de Praia do Papai Noel, fazer um Natal nosso, tá? A gente não tentar fugir, em alguma medida, dos estereótipos e tal, tá? Vamos contemplar as comunidades indígenas, né, com artesanato indígena. Tem uma oficina que está acontecendo com mulheres, né, ali com o Carlos Diego, para trabalhar produção, então com elas produzir material, né, decorativo, tá? Isso, eu já estou antecipando algumas coisas que ainda a gente está construindo, tá? Mas para vocês saberem, assim, que a gente está nesse caminho. O que isso vai dar no final, a gente ainda também não tem certeza, mas esse é a nossa intenção e o caminho que a gente já está trilhando, tá? E o Natal nas praças é um Natal também que vai acontecer aqui na praça, na Geribanda, né, na Tamandaré, com iluminação, com pedalinho, com uma vida mais comunitária, né? Isso, uma árvore de Natal. Isso, a gente está pensando nessa árvore, é um dilema, né, Paula? Para não reproduzir o pinheiro lá cheio de neve, né? Pensar coisas nossas, tá? A gente está discutindo um pouco isso, tá? E aqui na Praça, então, Tamandaré, a Praça Tamandaré é a Praça do Povo Novo, a Praça da Quinta e a Praça da Capilha, vão receber algumas coisas de Natal, também vai ter uma atividade de Natal ali na Castelo Branco, tá? E a ideia é trazer um pouco desse espírito de voltar a frequentar o espaço público, a praça, a vida, né, na cidade, ocupar esses espaços com uma vida mais comunitária, tá? Sem grandes despesas, porque não temos muitos recursos para esse Natal nas praças, mas também com alguns espetáculos, né? Alguma dança, teatro, música, isso tudo é uma coisa que a gente está construindo, já explico de que maneira, tá? Aí, depois, então, Natal nas praças, Ondas de Natal, virada, Festival da Virada, ou Réveillon, que vão ser 4 dias no Cassino. Esse projeto está aprovado na Lei Rouanet. Nós já captamos 200 mil nele, tá? De patrocínio da Transpetro. E recebemos uma emenda de 200 mil, né, do deputado Alexandre, e uma emenda de 200 mil do deputado Daniel Treziak. Só preciso dizer para vocês que nenhum desse dinheiro chegou ainda. Ele não tem o dinheiro. Não tem, mas está se tramitando para que o recurso chegue. E aí, com esse valor, a ideia é fazer esse festival, né, que são 4 dias ali no Campo do Praião, de espetáculos que envolvem desde DJs, espetáculos musicais, né, talvez um show nacional, mas muita coisa da casa aqui, nossa também, e regional também, talvez com diálogo com Pelotas, né, Camaquã, tá? Tentar também articular um pouco a nossa regionalidade aqui, tá? Porto Alegre, enfim.
Então, vão ser 4 dias, a virada com fogos, né? Depois alguns show, e depois os outros 3 dias, 1, 2 e 3, que vai ser de quarta a sábado, tá? O dia 31 é uma quarta-feira, tá? Então, a gente vai ter atividade 31, 1º, 2 e 3, que é o sábado, tá? Com coisas assim, do fim da tarde até a noite, até a madrugada, tá? Tá? Com DJ chamando, enfim. Os fogos são os fogos silenciosos, que nem tão silenciosos são. A gente queria fazer aqueles espetáculos até com drone, assim, mas é muito caro ainda, não tem condições, tá? Para realmente um dia se livrar de vez, né? Dos fogos mesmo, tá, Camila? E sim, lá na capilha, a gente articular, a capilha também está sendo super incrementada agora, tá? A Secretaria do Interior aí recebeu uma verba bem legal, tá? Uma preocupação bem grande da prefeita lá com a capilha, não só com os serviços da prefeitura, mas também agora no verão, que a capilha, né, recebe uma demanda muito grande e não tem uma capacidade de suporte, assim, né, muita infra, mas sim, muitas coisas ali vão ser qualificadas na capilha, tá? Bom, aí Réveillon e aí o verão cultural, né? Que é um verão cultural que recebeu o nome sustentável, mas a gente está tratando dele verão cultural, né? E bem viver. E aí são atividades mais educativas e continuadas, socioeducativas e continuadas, e de educação ambiental. Nós captamos para esse projeto 250 mil da CMPC, e temos uma possibilidade de um recurso interno da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, para a gente incrementar atividades relacionadas até à questão dos resíduos na praia, tá? Junto com a Secretaria de Serviços Urbanos, de levar as cooperativas para ter ecopontos, pontos de coleta de resíduos, trabalhar essa questão da educação ambiental mesmo, né, de uma maneira mais forte. O Cassino Bolacha, o Parque Urbano do Bolacha, né, mas também envolver, né, talvez outras praias, como a Capilha, e a gente está discutindo ainda, então, o projeto desse verão aí, né, escrevendo um planinho de trabalho também para né, uma pegada forte na comunicação também, né, trabalho educativo também ligado muito à comunicação, né, por conta do lixo mesmo, né, o cassino é um horror, assim, todo mundo aqui, né, sabe bem da realidade, não vou falar muito sobre ela, tá? E aí, para selecionar as ações culturais que vão ser contempladas nesses projetos com fomento, né, pagamento de cachê, mais, a gente vai lançar, tá? Gostaríamos de lançar já na semana que vem, mas a gente está ainda vendo a parte jurídica, tá, disso, um edital, tá, de habilitação. Ele não é um edital de seleção, no sentido de que vamos selecionar música para o show do Ano Novo, música para o Natal, não sei o quê. Seria um credenciamento, né, a Cintia botou ali, né, um credenciamento de artistas, de espetáculos, né, que ao longo, a gente tinha trabalhado com a ideia até o final de março, mas talvez a gente consiga ampliar isso para ter por um ano, tá? Esse credenciamento, tá? Com fluxo contínuo, né? As pessoas vão poder ir se credenciando, mas fica publicizado que a prefeitura tem tanto de dinheiro, tá? E que está credenciando artistas e espetáculos para quando a gente for chamar algum espetáculo para alguma apresentação, seja lá onde for, especialmente quando é com dinheiro público, lembrando que emendas parlamentares é dinheiro público e que dinheiro captado de lei de fomento também é dinheiro público, tá? Então, quando a gente for aplicar esses recursos, a gente dar publicidade e chamar os artistas que estão credenciados. Assim, a gente garante, acho que, transparência, lisura nisso, as pessoas ficam sabendo que a prefeitura está chamando e que, né, as pessoas se habilitam, né, para poderem fazer as suas apresentações nesse período aí, que, a princípio, a gente tinha traçado 31 de março,
Mas essa semana eu estive em Pelotas, conversando lá, fiz reunião com a secretária Carmen e com o Daniel Amaro, e eles estão trabalhando também na mesma proposta, né? Eles estão fazendo a mesma coisa, e eles vão fazer um edital por 1 ano. E aí a gente começou a pensar, então quem sabe a gente já vai na esteira aí de Pelotas e faz também já por 1 ano. E as pessoas vão poder ir se cadastrando, entende? Não é assim, abriu, fechou, e só quem se inscreveu vai poder ser chamado por 1 ano. Elas vão poder ir se habilitando, então, para serem chamadas, né, com valor de cachê, né? A gente vai explicitar tudo isso, valor de cachê, né, tempo de apresentação, potencialmente agora quais são os espaços que a gente tem para essas apresentações, tá? Então, eu acho que é isso, assim, acho que é um pouco de resumão de tudo. Cíntia, Vitor, né, fiquem à vontade também para contribuir com mais informações que eu tenha me perdido, assim, né, foi um resumo do resumo, tá? E é isso, a gente fica à disposição também, né, para responder vocês, né, Léo e Camila já estão de mãos levantadas, fiquem à vontade. Léo. Eu achei que o Léo estava me indicando, já me atravessei. Beleza, já estamos revezando no cigarro, agora tu tá fumando e eu não tô, então eu vou falar. Não, é mais uma questão, quase que um depoimento, assim. Eu sou funcionária da Fazenda, mas eu trabalho ali no fórum, né? A gente tem um anexo fiscal, que é o setor da Fazenda no fórum. Então, eu estou há 3 anos ali, eu acho, a gente acompanha da nossa janela o crescimento daquela praça, que foi inaugurada, não foi inaugurada, que até hoje eu não vi show de banda e prefeita cortando a faixa, mas que me surpreende muito que desde que terminaram de botar os equipamentos e deixaram ela minimamente usável, ela está sendo usada. Todos os dias a gente tem a comunidade ali. Então, quem sabe incluir ela de alguma forma mínima que seja, porque ela tem uma estrutura ainda um pouco precária, né? Nesse Natal das Praças. Até porque, normalmente, algumas ONGs, algumas OSCs fazem ações de Natal ali na Nossa Senhora dos Anjos, porque tem uma comunidade bem carente ali. Então, às vezes, até os próprios catadores se juntam e tem... Ano passado, retrasado, o próprio pessoal da limpeza do fórum, dos terceirizados da limpeza do fórum, fizeram uma festa de Natal para os filhos dos catadores, para o pessoal daquela comunidade. Então, acho que seria bem legal incluir aquela praça ali e, quem sabe, pensar numa ação pequena, pontual, mas começar... Eu acho que ela nem nome tem ainda. Não sei se ela foi inaugurada, não vi inauguração, não vi nada, mas me surpreende que ela já esteja sendo usada. A gente vê tipo, já está um sol de rachar, e mesmo assim tem gente lá, 3, 4 horas da tarde, as crianças estão brincando, as mães estão levando as crianças para brincar. Então, eu queria só sugerir de talvez incluir ela alguma pequena ação, alguma coisa, mas porque ela é uma praça bem descentralizada, que eu achei que, tipo, será que as pessoas vão vir até aqui? Porque, de certa forma, ela fica um pouco afastada. E até acho que foi domingo, a gente estava voltando para casa e estavam as famílias indo para a praça, com chimarrão, com um carrinho de criança, com tudo. Então, mesmo que ela tenha uma estrutura ainda recente, precária, não tem sombra, as pessoas estão usando. Ou seja, existia realmente uma carência grande ali e ela está suprindo esse papel. Então, só botar ela nas orações. Legal, a gente tem essa atividade aí prevista, que eu acho que é 14 de dezembro, não me lembro, ali na Castelo, e dá para, de repente, ver, a gente conversa aqui. Essa aí quem está puxando é o pessoal ali da Secretaria de Relações Institucionais e Comunitárias, onde a gente está discutindo, né, tudo junto, assim, né? E aí a gente pode falar com a Thaís e ver qual é a ideia do Natal na Castelo, que daqui a pouco puxa, porque muito provavelmente vai envolver alguém ali da Vila, né, dos Anjos, né, tá? Então, valeu, Camila. Tá anotado aqui, tá? Se a gente conseguir mais dinheiro, a gente queria botar, sei lá, ter alguma coisa assim que remetesse essa, né? Também em outros lugares da cidade, entende?
tá? Mas vamos ver o que vai rolar ainda. A gente ainda está em fase de captação. Deixa eu só contar para vocês, aproveitar, né, se a gente conseguir mais dinheiro. Nos últimos 2 meses, a gente fez uma agenda bem pesada, de visitas, bem pesada, de visitas a empresários e empresárias locais, tá? Então, nós fazemos contato, dizemos que a gente quer apresentar a Secretaria de Cultura, os projetos que a gente tem em andamento, mas também ouvir as empresas para saber qual é o perfil delas de fomento, né? E a gente também não é só recurso para nós, para a Secretaria, ainda que o recurso que a gente chama para nós, ele é um recurso para a comunidade, né? Que a gente investe em coisas que são de políticas públicas, que é para serviços públicos para a sociedade. Mas a gente também leva, assim, né, pautas de alguns projetos que chegam aqui, muitas vezes o pessoal vem nos pedir apoio, e a gente apresenta também esses projetos, né? Olha, tem, né, tal. Por exemplo, vou dar um exemplo. O mestre Saci esteve aqui pedindo apoio para né, lá para Capoeira Zumbi dos Palmares, né? E um evento e tal, e a gente já encaminhou, tem desses empresários que a gente foi, e a gente já encaminhou o projeto do Mestre Saci, né, para isso, né, então o empresário se interessou, enfim, esse é um exemplo entre outros, tá, e aí nós fizemos uma conversa, assim, com praticamente todas as empresas da Barra já, tá, Iara, Cotracan, enfim, tá? Rodamos lá, Piratini Fertilizantes, tá? Fizemos conversas com o comércio, assim, né? Fora a Câmara do Comércio e a CDL, né? Nós conversamos com Panvel, Sicredi, Guanabara, Osirnet, Unimed, Dada Barra ainda Connection, Aportes RS, CMPC, Sagres, Transpetro, enfim, tá? Acho que tem uma conta aí de umas quase 20 empresas, né, que a gente fez essa rodada aí falando da importância da cultura, né, seja a cultura como um direito fundamental, mas também como um vetor de desenvolvimento, né? Tá? E a vinda, acho que do secretário Nilton, ela é um pouco um fechamento disso, porque a gente foi lá, fez toda uma conversa, apresenta a secretaria, apresenta o setor, fala do potencial, blá, 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 e aí tenta sensibilizar, assim, né, nessas vertentes, pensando a cultura nessas perspectivas, né, e aí agora acho que o Enilton chega, talvez, né, esperamos que ele mostre o caminho, então tá, né, é possível, né, que isso aconteça a partir, né, das leis de fomento, tá? Então, só para completar, desculpa, Léo, tá? Era a tua bola da vez e eu me atravessei. Não, tá tranquilo. O que eu queria falar, eu acho que corroboro que a Camila estava falando, e eu estava pensando mais nos distritos mais distantes, tipo do Domingos Petrolini mesmo, né? E a Quinta, e pensando nessa questão de levar além do cassino centro, né? Sempre esse centro que a gente tem, que a gente responde muito, né, sobre essa questão de sempre Brasil é São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, mas Brasil é muito amplo. E aí, quando está aí Rio Grande, é cassino e centro, né? Então, eu só corroboro o que a Camila falou, da gente pensar um pouquinho mais além nesses eventos, né, de final de ano, talvez levar um pouquinho, como a secretária falou, um pouquinho que seja, já está ótimo, né, para essas comunidades, para as ilhas, né, como eu falei, Domingos Petrolini, para Quinta. Então, era só isso mesmo. O que a Camila falou, eu concordo.
Tá, a gente tem, né, é uma política mesmo, né, da prefeita a interiorização, né, então, mas também é uma política, acho que, do setor cultural, né, o setor há muito tempo também vem, né, chamando atenção para isso, né, a gente ainda não consegue escapar muito dessa centralidade, né, mas o próprio centro de Rio Grande já é um lugar que está sendo discutido toda a questão do esvaziamento do centro, né, do abandono desse centro. A gente tem acompanhado teve audiência pública, né, estive no IFAM e FAI, né, foi a Porto Alegre a gente foi lá conversar sobre isso, sobre os nossos prédios, né, tombados, os bens tombados. Recebemos o Chile, que é o diretor, né, de fiscalização, né, do IFAM nacional aqui, para fazer uma conversa séria sobre o centro e os bens tombados, né. Então, a gente está também se movimentando, apesar do centro ter essa característica, ser o centro e as coisas terem, né, o centro hoje é um lugar, né, também em declínio de ocupação e de circulação, enfim, tá? Mas a Praça Tamandaré, né, um certo abandono que vinha na Praça Tamandaré, então a ideia de fazer um Natal ali também tem um pouco isso, assim, de trazer as pessoas para essa convivência, mas sim, Léo, tanto o Natal nas praças envolve, né, Povo Novo, Quinta e Papilha, no primeiro momento, tá, e Castelo, mas o verão cultural, ele também prevê atividades descentralizadas, tá? E aí Capilha, de novo, Povo Novo, Quinta, Centro, Barra, talvez Lagoa ali, né, perto do Céu das Artes, né, a Prainha, tá? Inclusive, ali, né, que é um lugar muito legal, uma das regiões mais populosas de Rio Grande, né, ali, aquele bairro ali. O Rodrigo sabe bem, né, Rodrigo? E aí vai começar, a partir de agora, do dia 9, um projeto de Domingo Mais, chama, né, que é quando a prefeitura vai para alguns lugares, vai começar ali na orla da Prainha, fecha a rua, e deixa para um lugar de lazer, assim, para as pessoas já ocupam, tá? São lugares em que as pessoas já sinalizaram que elas ocupam, mas eles precisam de uma atenção, de alguma infra, de alguma produção, né? Então, começa agora, a partir agora de novembro, já, uma vez por mês, vai se fechar, né? Alguns lugares da cidade e se levar isso, assim, fazer feira de economia criativa, artesanato, né, serviços da prefeitura, deixar só a rua fechada para as pessoas andarem, caminharem, irem com seus animais, com as crianças, tá? Então, é uma ideia, aproveitar que agora começa a aquecer, né, para ter essa coisa de lazer descentralizado, né? Descentralizado. E a ocupação dos equipamentos que já estão prontos mesmo, né? A gente está discutindo no esporte, está discutindo a ocupação daquele centro esportivo lá da Castelo, tá? Né? E também ali do Parque Marinha, enfim, tá? Então, acho que a gente está... É um caminho que está se traçando, está se desenhando aí, e coisas começando a acontecer, tá? A Shelley está de uma deputada. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Opa. Peraí. Sim, estamos te ouvindo. Desculpa. Eu não estava ouvindo vocês. Gente, olha só. Rita, eu tenho uma dúvida. A respeito do Novembro Negro, como é que se deu a inserção de atividades e tudo mais? Porque ia ter reunião e não teve, né? Teve. O Novembro Negro, ele está sendo organizado pela Coordenadoria, tá? De Promoção de Políticas de Igualdade Racial. A gente está junto. Mas eu acho que a Shellen está falando daquela reunião que ia ter no Salão Nobre, não teve. Isso. Mas vai ter online. Online, Teve online chamada pela coordenadoria. Pela coordenadoria, tá? Eu pergunto isso porque
Nós vamos executar uma atividade da PNAB, da Arte da Quebrada, no Parque Marinha, no dia 23, e vai ser alusivo ao mês da consciência negra. A gente queria inserir essa atividade no calendário. Acho que a Cíntia já tinha falado, né, Cíntia? Já, Shelly. Tá, a gente passa para o Chandler, tá? Sabe o Chandler? Eu conversei com ele, só que, tipo assim, ele não me deu resposta, ele só me deu uma curtida, assim, e não me deu resposta. Não me comunicou do dia da reunião que teria, então acho que não sei como é que ficou essa história, sabe? Mas ficou assim, ó. A gente tinha recebido, só para contextualizar, o Conselho tinha aprovado, o Paulo até falou ali do Cadinho, tinha aprovado no co-investimento do Governo do Estado, no edital, entre outras atividades, de Novembro Negro no BGV, organizado pela Eneida, né? E aí a Prefeitura segue no Cadinho, tá, Paulo? A gente não conseguiu ainda, tá? Eu vou dizer para vocês que tá uma força-tarefa, mas tem coisas que estavam, assim, zeradas, assim, prestação de contas que não tinha nem os documentos para prestar contas, tá? Especialmente ali na agricultura, tá, gente? Então, o pessoal ali tá numa peleia danada, tá? E a gente, mas tá sendo, isso tá na pauta da prefeita, tá? Tá sendo tratado ali pelo controle interno, e as secretarias tá se fazendo toda discussão, até com o governo do estado, nesses casos mais, assim, né, periclitantes, tá? Algumas coisas já se resolveram pelas secretarias estaduais, mas está indo, tá bem? Mas, enfim, nós no Cadim perdemos o co-investimento, tá? E aí, a gente, então, ficou num compromisso, né, com os projetos do co-investimento. A gente, com as datas, a gente conseguiu já discutir o Meeting of Styles, perdeu o período, então, tá, ok, os guris retiraram. Com as datas do novembro, a gente acabou dando uma prioridade, e ainda tem a feira, né, a Feira do Livro Independente, que a gente tem que conversar. Inclusive, numa dessas conversas aí com as tantas empresas, tem uma que potencialmente pode ser, né, interessada nisso. A gente, em seguida, vai chamar, tá, a setorial, chamar a Léo, chamar a Paula, né, que é uma das proponentes da feira, né, que a primeira feira aconteceu lá na casa, né, proposta, puxada pela Paula. A gente vai chamar vocês. A gente não fez isso ainda por uma questão de agenda e por ter segurança nesse financiamento, tá? Então, nós traçamos um plano para conseguir algum fomento para o Novembro Negro, tá? E chamamos uma reunião para conversar com a Eneida, e lá no BGV, porque era o Novembro Negro no BGV, e no BGV, já no ano passado, na primeira edição, teve também o Afrofest, que foi na rua, e o Novembro Negro foi no mesmo dia, no dia 20, com a Afrofest com o Negro e o Quindim, e com a Eneida lá no Nós Jovem, uma outra atividade, tá? Então, nós chamamos elas para conversar, para ver como é que a gente organizava isso, o Popote está à frente disso, tá? E nessa ânsia de discutir o Novembro Negro no BGV, deu um cruzamento aí que se chamou uma reunião para tratar do Novembro Negro como um todo, tá? Isso, Paula, Eneida, tu e a Sandra. A Eneida trouxe para nós a memória e tudo, né, do evento e tal. E aí, o Chandler, nesse período aí que a gente estava discutindo, ele estava em retiro, ele estava de obrigação. Ele passou, não sei quanto tempo, mas passou um tempo, tá? De obrigação. E ele, então, não podia participar. Por isso que nós suspendemos aquela reunião, tá? Porque a gente não sabia que ele estava de obrigação. E aí, como ele estava de obrigação, a gente respeitou isso, porque o Novembro Negro como um todo é puxado pela coordenadoria, tá? A gente estava discutindo o Novembro Negro no BGV por conta da questão do co-investimento que tinha sido aprovado, né, pelo Conselho. Sim. Então, a gente esperou o Chandler sair do retiro, e quando ele voltou, ele chamou a reunião. Era uma reunião que ele tinha que ter chamado. Ele chamou, fizeram uma reunião online, disse que tinha muita gente. Tanto é que a programação vai se estender até dezembro, tá, gente? Tá? Na realidade, Cíntia, a minha ideia não era questão de fomento nem nada.
Eu só Isso, gostaria, é boa agenda. eu gostaria de ser colocada na agenda, de participar das divulgações e tudo mais. Que a gente Shelley, eu participei da reunião e, se não me engano, eles até citaram uma atividade tua, mas organizada pelo coletivo Sandra Lee, não sei se procede. Não tem nada a ver com Sandra Lee. Não. Ah, tá. Não, mas assim, eles estão recebendo ainda, né, as atividades e estão colocando numa agenda que está aberta ainda. E eles vão atualizando as atividades que vão surgindo. Eu achei estranho que o Chandler não me respondeu, ele só deu uma curtida assim na minha mensagem e não voltou a falar, né? Talvez porque eu não seja do movimento e tudo mais, mas o Diego, que é o proponente do projeto, ele é do Sandra Lee, ele faz parte do Sandra Lee, mas essa é uma atividade do coletivo Atijoá, né? Que vai ser feita no Parque Marinha. Inclusive com a participação da Eneida, que eu fiquei muito feliz que ela aceitou meu convite, ela vai abrir a atividade com o tambor dela. Que legal. Não, talvez esteja contemplado, como disse a Paula, que o Xander só te deu um ok, porque ele faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas a gente vai reforçar, tá, Shelley? Obrigada. A gente reforça e vê se está contemplado ali na programação. Aproveito já para convidar todos, né? A partir do dia 5 a gente vai começar a fazer a divulgação, né, nas redes sociais e tudo mais, e contamos com o apoio de vocês. Tá, como a PNOB nos marca, a gente não pode fazer collab. Sim. Tem restrições por ser uma página pública. Claro. Mas quando é financiado, assim, não está favorecendo uma pessoa individualmente, com financiamento da própria, né, de leis de incentivo e tudo, é tranquilo, então a gente pode fazer collab também, né, Cíntia? Pode, né? Certo. É que a gente andou fazendo assim, às vezes aí a gente leva uns puxão de orelha lá da comunicação, assim, gente, não, isso não. E aí a gente tira. Tá? Tranquilo, muito obrigada. Mas pode marcar, Shelley, pode marcar, se não puder compartilhar, elas não compartilham. Não, mas nesse caso pode ser. Que é uma atividade da PNAB, né? Acredito que possa, não tenho certeza, mas acredito que possa. Não, pode. Tá certo. Valeu, gente, valeu. E o Novembro Negro, então, está sendo organizado pela coordenadoria em parceria conosco, tá? E aí a gente, especialmente a Eliane, né, que é da UNEGRO, presidente da UNEGRO, está trabalhando conosco aqui na secretaria. Ela foi cedida pela Secretaria de Saúde para trabalhar na Secretaria de Cultura, com um projeto de saúde, cultura e tal, então ela está aqui. E ela está organizando, e o Popote, né, que é o superintendente ali de memória, né, patrimônio e diversidade cultural, também está à frente disso. Essa semana aí, né, foi a semana contra a intolerância, encerra hoje com o xirê lá na casa, né, Paladinho, mas... e aí foi bem bacana, assim, muitas coisas muito legais ao longo da semana, que é a semana que normalmente abre o Novembro Negro, né, tá? E aí, só que agora vai de outubro a dezembro, tá? A programação de atividades. Não sei se o pessoal ficou em silêncio. É isso, pessoal, eu acho que é isso. Ficou em silêncio. Não sei se temos outros, porque na verdade a intenção da reunião era essa, né, Rita? Comunicar e conversar, compartilhar com o conselho esses. Então, começamos numa intensa programação a partir da próxima sexta-feira. Já? Não, já começamos no domingo passado. A partir da sexta-feira. Exatamente. Então, tem uma intensa programação. Não sei se vocês têm dúvidas. Diz, Léo. Eu queria saber sobre o Verão Cultural, se vão ser feitos editais ou vai ser por chamamento. A gente falou agora, a Rita falou, o edital de credenciamento de artistas e de artistas de diversos segmentos, ele vai ser lançado, esse edital, e ele vai contemplar todos esses eventos, né? Já começa agora.
Já começa agora. Ele vai passar por essa avaliação jurídica ali, do jurídico, né, para ver se está tudo certinho, com a 1433, e aí a gente e aí a gente lança ele, e ele vai ficar ativo durante o ano inteiro, né, a ideia é que se prolongue ele por um ano, né, Rita? A gente está vendo essa possibilidade. Então tá, eu só não tinha entendido se já era para esse. Não, ele é para todos esses eventos de final de ano. É porque, assim, tem que quando a gente está lidando com essa questão de captação, fica muito em cima para lançar um edital de chamamento público com seleção. Portanto, o edital de credenciamento, ele preenche esse vazio, entende? O credenciamento, ele tem essa função, ele dá transparência para o processo, e por ser de fluxo contínuo, né, e aí ele substitui, no caso, né, o edital de chamamento público, aquele de seleção de artistas, né, no caso, ele é um credenciamento. E aí a pessoa vai ter que ser habilitada. A gente chama de habilitação, né? Ele fica habilitado a ser chamado, a contratar com o município, no caso, né? Ele fica habilitado, porque no momento da inscrição a pessoa vai apresentar um monte de documentos, aqueles todos que a Camila sabe que a Fazenda pede, né? Quando vai fazer pagamento. Um monte de documentos, aquela listagem toda de documentos, aquilo já vai no momento que a pessoa se credencia, ela já apresenta, entendeu? E é isso. E aí depois, obviamente, né, quando a pessoa for chamada, se passar muito tempo dentro desse um ano, ela tem que renovar, porque alguns documentos, eles têm um período curto de validade, né? Então, mas o credenciamento, ele é feito dessa forma para ficar bem transparente. Não sei se tem outras. Eu tenho... Diz, Vitor. Não, a minha preocupação é ali a gente com a Casa Bianchini, né? E ela está apta, assim, né, com a questão elétrica, de luz ali, mas amanhã nós vamos fazer uma reunião com a Janice, né? Então, acho que vão levar várias questões, assim, que... principalmente segurança também, né, de ter um respaldo da Secretaria de Cultura, da prefeitura, né, para poder ter uma segurança maior ali, com a questão das pessoas entrarem, saírem, né, essa questão de identificação que o Léo falou, né, que a gente vê também que as pessoas, quem circula ali, está identificado, assim, como alguém que, né, que está ali como... para orientar ou para dar alguma informação, porque às vezes se confundem, né? Quem está trabalhando com quem, né? Quem chega ali não sabe, né? Quem está trabalhando na casa. Às vezes é legal mesmo uma certa, dá um ar de organização, né? São várias questõezinhas assim que, mas acho que a gente vai afinando isso, vai conversando com a Janice ali, conversando com vocês. E também se teve algumas ideias também para fazer, que a gente não conseguia pensar alguma coisa para expositor, né? E a gente está tentando levantar alguns orçamentos também, para ser uma coisa bem barata e eficiente, né? Eu estava falando com o arquiteto também, e até com a Bea, sobre a questão, a gente poder também utilizar, e a Bea lembrou, né, a gente estava pesquisando, mas não é o caso, mas como a Secretaria, a Bia disse, o pessoal da Secretaria de Cultura, mas amanhã eu falo com a Janice tudo isso, enfim, eu começo a vir as coisas na cabeça, né, mas eu tenho várias questões, mas fico preocupada com tudo isso, mas acho que a gente vai aos poucos afinando. Adorei a ideia da casa ser a casa do Papai Noel, porque a Paula falou, a Paula sempre vem com ideias maravilhosas, né? Acho legal isso, enfim, organizar de uma maneira, né, como a Rita falou também, né, uma cara mais, um Natal mais tropical, mais nosso aqui, né, mais com a cara do Rio Grande também, né, a gente começar a ter muito mais essa nossa identificação. É isso, e agradecer o trabalho de vocês aí, que eu sei que também a gente, como eu, também queria estar fazendo mais coisas e o dia a dia me atropela, esses cursos e tentar aprender coisas, né? Enfim, a gente às vezes não consegue responder
como quer, né? E eu vejo o Léo já querendo atropelar, eu acho legal, porque isso aí, tem que tomar atitude e fazer mesmo, né? Então é por aí. A gente tá angustiado para fazer, mas acho que é por aí, a gente vai ajustando e tentando, né? E amanhã com a Janice acho que vai ser bem legal a reunião, vai ser bem produtiva também. E é isso, eu sei que tem o apoio aí do conselho, da secretaria, então a gente quer a mesma coisa, que a coisa aconteça, que seja bonito para todo mundo, né? E é isso. Tá joia, Bita. Sim, a Janice já falou da reunião. A gente até, enfim, mas amanhã ela atualiza, assim, vocês. E eu acho que a angústia de vocês é com a casa, a gente agora vai ter que dar uma olhada bem séria, assim, para casa. Tem muitas coisas mesmo para fazer, mas tem esse recurso da PNAB, que é uma possibilidade, assim, de a gente dar uma boa incrementada a curto prazo. E a gente também já, a partir de janeiro, já conseguiu uma pessoa, né, para ficar fixa na limpeza ali na casa, tá? Essa semana negociamos isso aí. Essas negociações aí sobre pessoal, coisas assim, tá? E tá na PGM já faz meses, assim, a gente não conseguiu olhar o termo de colaboração com a Somos, né? Mas hoje cobramos dela, a gente já vem cobrando, né? Mas a gente também ali é uma boa possibilidade da gente fazer coisas, né, em parceria, tá? Até para receber, nós escrevemos, inclusive, que está com análise ainda sobre a análise da PGM, um edital de patrocínio para casa, né? Para abrir um edital para ver quem quer, alguma empresa que queira assumir, assim, tipo isso, 5 mil por mês. Mas a gente tem que fazer patrocínio, tem que abrir edital, a gente não pode. A gente queria sair convidando. Tu não quer financiar a Karma? Não pode, tá? Porque é um espaço público, mesmo que não tenha uma grande demanda de pessoas interessadas em sair financiando, né? Porque parece fazer um edital, olha, vai chover, não. Mesmo não. Mas eu acho que ele é uma boa vitrine, assim. Tem que fazer, tem que fazer. É obrigatório fazer, o marco referencial do fomento cultural orienta bem com relação a isso, então, a gente já escreveu esse edital, tá com a PGM, né, tá? Mas é isso aí, então, que bom que vocês estão, assim, olhando para isso, porque é um jeito também de nos apontar as coisas, assim, né? E de ir nos chamando também, né, nos chamando, assim, para, vamos lá, gente, tem que olhar para isso aqui, tem que fazer ali, a casa não pode ficar do jeito que tá. Não tem como. Sem condições. Tá? De trabalhar Rita, mas eu não entendi direito essa chamada. Seria para privatizar, então, o prédio? Eu não entendi. Não. Tu que usou essa palavra privatizar, né, Léo? Ninguém falou em privatizar aqui, a gente falou patrocínio. É quando uma empresa destina fixo um recurso por mês, por exemplo, para ajudar na manutenção de um equipamento público. Não é privatizar, a gestão da casa é da prefeitura, da Secretaria de Cultura, tá? Mas aí a gente recebe por mês, né? Ainda mais tendo uma ONG, por exemplo, né? Como a Somos, que é parceira, né? Assim como a Somos quer buscar logo a liberação desse termo de colaboração, né? Entre as duas entidades, prefeitura e Somos, né? Para buscar apoio de associados, né? De associados que contribuam mensalmente para a manutenção da casa, isso é uma coisa. Mas quando a gente vai para o setor privado, porque uma ONG ela é do setor privado, mas com atividade pública, né? Ela, na verdade, ela é uma organização da sociedade civil. E uma empresa, para poder dar um dinheiro fixo ou pontual para um órgão público, é necessário que a gente publicize isso. Todas as empresas precisam, todo mundo precisa saber que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura está aceitando patrocínio para casa, por exemplo. Vá que, né, a gente convide a Sicredi, como já tínhamos pensado,
e a Unimed diga, mas por que chamaram a Sicredi e não chamaram a gente? Eles também teriam direito. E aí, então, um edital explicita isso e abre possibilidade das empresas concorrerem. Já pensou, assim, um monte de gente querendo financiar a Casa Bianchini? Tá, não, vamos lá, a gente está nesse processo. Gente, que tu tá usando, Rita? Que tá chovendo patrocínio. Sexta-feira. Não, estou eu pensando aqui, que viagem é essa? Sexta-feira, 8h30 a pessoa já está assim. Não, mas tem Seria que um pensar apadrinhamento, né, Léo? E acha que ninguém melhor para apadrinhar a Casa Bianchini do que a Bianchini, né? Bater lá na porta deles. E aí, quando não, realmente eu não tinha entendido vocês mesmo. Foram no Tecom, né? Vocês foram? Ainda não, está na lista. A Bianchini também. Bung, Bianchini, Tecom. E não, a Wilson Sons merece uma visita. Sim, sim. Então, gente, eu acho não, que... Mas eu não tinha entendido. Só porque... mas agora foi, tá. Desculpa, Cíntia. A gente tem a Mel tá entrando? A gente tem, então, que eu acho que a gente precisava, e eu não sei se a gente não pode fazer isso lá no grupo mesmo, né? Estabelecer aquilo que eu falei lá no início da reunião, antes de todo mundo estar aqui, a gente estava fazendo uma conversa, jogando uma conversa fora, assim, antes de começar a gravar. E aí, da gente estabelecer um calendário, né, das ordinárias, para a gente ficar já programado, né, das ordinárias, e aí, de repente, marcar mais uma próxima extraordinária. Mas eu não sei, acho que a gente poderia fazer isso no próprio grupo ali depois, de proposta, o que vocês acham? Eu acho, porque ali, como não estão todos aqui, a gente tinha que ver um dia para fazer ordinária que fosse legal para todo mundo, né, assim. A gente discutiu várias vezes de ser, tipo, primeira quinta, segunda quinta, primeira sexta, mas não chegou nunca num consenso. Não conseguimos, acho que a gente vai votar numa votação, eu gosto daquela votação ali. Enquete, claro. Faz uma enquete ali no grupo, e aí a gente vê qual é o melhor dia, que aí a gente estabelece, a gente já fica na agenda, né, aquele... Né. Os outros conselhos, eles fazem assim, né, tipo, é a segunda terça de cada mês. A terceira... Tá, gente. É isso, então, senhor presidente? Acho que sim, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação? O presidente não falou uma fala até agora. Gosta de me ouvir, Tá com jeito de cansado. Uma reunião chamada pela secretaria, né? Achei que era mais uma reunião de prestação de contas, de acompanhamento dos trabalhos da secretaria, né? A gente não teve nenhuma pauta do conselho em si. Hoje, especificamente, foi chamada pela secretaria, né, para falar sobre isso. Ainda que a gente tenha aí um monte de pauta para ser tratada, né? Urge nos reunirmos. Mas estou para você. Gente, não, mas é isso, a pauta era única mesmo, eram esses eventos de final de ano, a vinda do Newton na próxima sexta-feira. É isto de pautas que tínhamos marcadas para essa extraordinária. Então, não sei se vai dar como encerrada a reunião, presidente. Pode dar como encerrada a reunião. Então, tá. Eu vou parar a gravação, então, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos, bom fim de semana. Igualmente. Igualmente. Para todo mundo.